Fala aí, eu sou Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre efeito Doppler. Efeito Doppler é um efeito sonoro que acontece quando a fonte de som ou o observador ele está se movendo. Então você já ouviu o sirene da ambulância? Quando a ambulância está se aproximando, ele vai ficando mais agudo, mais agudo, mais agudo. E quando vai se afastando, vai ficando cada vez mais grave. Isso é efeito Doppler. Por que ele acontece? Imagina aqui sua fonte, ela está emitindo notas sonoras. Ela está emitindo ondas sonoras. E ela está se deslocando para lá. Então, quando ela estava aqui, ela emitiu essa onda maior. Quando ela estava aqui, ela emitiu essa onda maior. Quando ela estava aqui, ela emitiu essa onda aqui. Como ela está se propagando para lá, o que vai acontecer? Desse lado aqui, as frentes de ondas ficam muito mais juntinhas. Enquanto aqui, as frentes de ondas ficam muito mais separadas. Então, alguém que está ouvindo aqui, está ouvindo uma onda bem aguda. E alguém que está ouvindo aqui, está ouvindo uma onda muito mais grave, frequência muito menor. Beleza? Então, mas como é que eu sei qual que é a frequência que eu vou ouvir, sabendo a frequência que ele está emitindo e para onde ele está se movendo? E é isso que a gente vai tentar calcular agora. Preste atenção. Primeira coisa é sempre identificar onde está a fonte de som, de onde o som está saindo e quem que é o observador, quem que está ouvindo. Vamos chamar de frequência da fonte, a frequência que está sendo emitida, e vamos dizer que essa fonte se move com a velocidade da fonte, VF. E esse observador, ele vai ouvir uma frequência F observador, e ele está com uma velocidade VO. Ele pode estar se aproximando ou se afastando também. Como é que a gente calcula isso? Da seguinte forma, a frequência que vai ser ouvida pelo observador é igual à frequência da fonte vezes um fatorzinho de correção aqui. Em que, qual fator de correção é esse? É a velocidade do som no meio, que no caso normalmente é o ar, mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Beleza? Então o fator de correção é a velocidade do som mais ou menos do observador sobre a velocidade do som mais ou menos da fonte. Observador sobre fonte. Tranquilo? Mas quando que eu uso mais e quando que eu uso menos? Está lá mais ou menos a velocidade? É o seguinte, a gente vai usar o seguinte referencial. Referencial do observador para a fonte. Então, ó, observador para a fonte. Fica com isso na cabeça. Então, vamos dizer que eu tenho aqui meus dois carrinhos. Esse carrinho está se movendo para cá e esse carrinho está se movendo para cá. Beleza? Esse carro está buzinando. Bi. Enquanto esse aqui vai ouvir com uma outra... Então, esse som, essa buzina, ela vai ter uma frequência e esse observador, ele vai ouvir uma frequência diferente. Que frequência que ele vai ouvir? Basta lembrar o seguinte, a gente vai escolher o referencial para ser do observador para a fonte. Quem é o observador? Ele é o observador e aqui é a fonte. Então, a gente vai usar esse referencial. Que quer dizer... Todas as velocidades que tiverem para lá vão ser positivas e velocidades que tiverem contrárias ao seu referencial vão ser negativas. Então, qual que vai ser a frequência ouvida? A frequência do observador vai ser igual à frequência da fonte, no caso, a frequência do meu carrinho que está buzinando, vezes o fator de correção, que vai ser a velocidade do som em cima e embaixo, em cima a velocidade do observador, embaixo a velocidade da fonte, observador sobre fonte. O observador está se movendo na direção do referencial ou ao contrário? O observador está movendo na direção do referencial, então ele é mais. E a fonte está se movendo contrário ao referencial, então é menos. Beleza? Tranquilo? E se fosse o contrário aqui, ó, eu tenho uma fonte aqui e aqui um observador, beleza? Essa aqui é minha fonte, esse aqui é meu observador. O referencial é sempre do observador para a fonte. Então, qual que seria a frequência ouvida? A frequência que meu observador vai ouvir é igual à frequência da fonte vezes o fator de correção. O fator de correção é esse. Velocidade do som em cima, velocidade do som embaixo, velocidade do observador em cima, velocidade da fonte embaixo. O referencial é para lá, então meu observador vai ser positivo ou negativo?
positivo. E minha fonte está contrária ao observador, negativo embaixo. Beleza? E se eu tiver vento, efeito Doppler com vento? A gente sabe que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Mas e se tiver um vento? Bem, o vento ou ele vai acelerar o som ou ele vai retardar o som. Beleza? Então, se eu tiver um vento que está na mesma direção da emissão do meu som, a minha velocidade não vai ser 340 metros por segundo, mas vai ser 340 mais a velocidade do vento. Então, meu som vai ficar mais rápido. Então, aquele V que a gente usa lá no efeito Doppler vai ser 340 mais a velocidade do vento. Ah, mas se o vento estiver contrário ao meu som? Então, se estiver contrário ao meu som, ele vai retardar a propagação do som. Então, não vai ser 340, vai ser 340 menos a velocidade do vento. Beleza? E o último caso, efeito Doppler com reflexão. Reflexão, você sabe, eu tenho um carrinho aqui que está emitindo uma frequência F0. Essa frequência ela vai bater na parede, esse som vai bater na parede e vai ser refletido de volta. A questão é a seguinte, qual que vai ser a frequência percebida pelo motorista, essa frequência refletida? Então, existem dois passos que a gente vai ter que fazer aqui. Primeiro, a frequência da sirene, ela está com uma velocidade VF, ela vai chegar e vai bater na parede. Essa frequência que bater na parede, ela vai ser refletida para um observador que está se movendo com velocidade VF. Então, primeira etapa, vamos ver qual que é a frequência que essa sirene chega na parede. Então, ó, eu tenho uma velocidade, um som com frequência F0 e ele vai chegar na parede com uma frequência FP. Quem que é a fonte e quem que é o observador? Essa aqui é a fonte, esse é o observador. O referencial é sempre do observador para a fonte. Então, qual que vai ser a frequência que vai chegar na parede? A frequência que vai chegar na parede é a frequência inicial, a frequência da fonte, vezes um fator de correção. O fator de correção é esse. Velocidade do som em cima, velocidade do som embaixo. Velocidade do observador em cima. Qual que é a velocidade do observador? A parede está parada, então é 0. Sobre a velocidade da fonte embaixo. Qual que é a velocidade da fonte? VF. Mas ela está na direção do referencial ou contrária? Ela está contrária ao referencial. Então, menos a velocidade da fonte. Essa aqui é a frequência que chega na parede. Agora, essa frequência, ela vai ser refletida. E essa frequência refletida vai ser ouvida pelo motorista que está lá sentado dentro do carro. Então, agora, a parede vai ser uma fonte, enquanto o motorista vai ser o observador. A parede é a fonte porque ela está refletindo o som. Então, de novo, qual que vai ser a frequência ouvida pelo motorista? Vai ser a frequência da parede, que sai da parede, vezes um fator de correção. O fator de correção é esse. Velocidade do som em cima, velocidade do som embaixo. Em cima, o observador. Qual que tá onde está o referencial aqui? Sempre do observador para a fonte. O observador, no caso, é a pessoa que está com velocidade VF. Mas é positivo ou negativo? Está no mesmo sentido do referencial? Então é positivo. E qual que é a velocidade da fonte? Qual que é a velocidade da parede? 0. Então só V. Beleza? Se a gente substituir esse FP aqui pelo valor que a gente acabou de achar, a gente chega que a velocidade da fonte, que o motorista ouve, que é a velocidade final, ele vai ser a velocidade que é emitida pela fonte inicial. O FP a gente substitui por V sobre V menos VF. E vezes isso aqui, V mais VF sobre V. E essa é a frequência. Claro que o V vai cortar com o V. Essa aqui vai ser a frequência que o motorista vai ouvir devido a uma reflexão. Beleza? Então agora lembrando, o efeito Doppler vai acontecer sempre que você tem uma fonte e um observador em que um dos dois ou os dois se movem. A gente sempre vai escolher o referencial como sendo do observador para a fonte. Observador para a fonte.
E qual que é a frequência que o observador vai ouvir? A frequência que ele vai ouvir é a frequência da fonte vezes um fator de correção. Que fator de correção é esse? Velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Quando que eu uso mais e quando eu uso menos? Se está no sentido do referencial, positivo. Se está contra o referencial, negativo. E lembrando que a velocidade do som, ela pode alternar de 340 graus para 340 mais ou menos a velocidade de um vento que tenha lá. Sendo esse vento na direção do som ou contrário ao som. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então responde aí. Bons estudos!